gente, seja bem-vindo ao canal do 3ens, eu sou o Tom Trindade e hoje vamos falar de uma nova ferramenta que é uma das 7 ferramentas da qualidade, que é o fluxograma de processos. Então você que está chegando agora, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não se inscreveu e acompanha conosco o material de hoje. Então, o que é o fluxograma de processos? Ele é uma ferramenta da qualidade, uma das 7 ferramentas da qualidade, que através de figuras nos ajuda a entender a sequência lógica de um processo, através de uma representação esquemática. Então, ele gera para nós um esquema, um desenho, uma sequência que nos ajuda a entender de forma bem clara a sequência do processo. Aonde nós utilizamos o fluxograma? Para fazer instruções de trabalho, procedimentos, para deixar claro a sequência de processo para as pessoas que estão na mão de obra, que estão fazendo uma certa atividade num processo. Então, através das figuras, nós vamos utilizar aqui as figuras básicas e com elas você já consegue fazer um fluxograma de processo para então criarmos um fluxograma, uma sequência de processo. Quais são essas figuras básicas? Nós temos aqui uma elipse que representa um início e um final de um processo. Então sempre começa um fluxograma utilizando essa elipse. Nós temos o retângulo, que é a cada atividade que eu vou descrever, eu vou utilizar um retângulo. Nós temos a seta, né, com uma linha com uma seta, uma flecha na ponta, que vai sempre nos mostrar então qual é a direção, a sequência que o processo tem que seguir. E nós temos também o losango, que vai nos apontar uma decisão. Então, com esses 4 símbolos, eu já consigo fazer um fluxograma de processo e entender os fluxos já existentes nas instruções de trabalho, nos processos que a gente encontra nas empresas no dia a dia. Então, vamos ver na prática como utilizar as figuras num processo. De que forma nós vamos entender, então, e utilizar o fluxograma? Nós vamos fazer aqui, para que todo mundo possa entender, nós vamos produzir uma limonada caseira. Então, para eu fazer um fluxograma de processo, eu tenho que ter um processo definido que eu vou desenhá-lo. E o que nós vamos desenhar aqui então? Como fazer uma limonada caseira. Acho que todo mundo já fez ou já viu alguém fazendo uma limonada na sua casa, então vai ficar fácil para nós entendermos. Lembrando então que nós falamos que sempre nós vamos começar um processo, eu utilizo a elipse, que é o início. Então aqui vai começar o nosso processo. Aí eu utilizo a seta para dizer que nós vamos por este caminho e então eu vou dizer aqui o que eu vou fazer através de um retângulo, que é onde eu descrevo o processo, uma atividade. Sempre que eu tiver um retângulo, é importante eu começar a atividade no verbo infinitivo. Fazer, produzir, cortar, né? Então sempre terminando aí no infinitivo. Então, para eu iniciar a minha limonada, eu tenho que apanhar os limões, né? Eu tenho que ter os limões para fazer a limonada. Depois que eu apanhei os limões, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, ó, sempre no infinitivo, cortar os limões. E depois que eu cortei os limões, o que eu vou fazer? Então eu cortei, agora eu vou espremer os limões na jarra. Olha que legal, né? Já está ficando uma sequência lógica e fácil de entender. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou, depois de espremer, colocar água. Colocar água na jarra. Depois de colocar água, eu vou aqui, ó, continuando a setinha para dar a direção. Eu vou, retângulo, colocar açúcar. Açúcar, tá? Então eu estou seguindo a sequência. Então eu coloquei a água, agora eu vou colocar açúcar. E depois de colocar o açúcar, eu preciso agora, vamos usar aqui uma nova caixinha. Depois de colocar açúcar, vamos dizer que nós vamos mexer a limonada. Mexer a limonada. Então, por enquanto, nós já usamos 3 símbolos, né? Aliás, o de início, a seta e o retângulo. Agora aqui, depois que eu mexi a limonada, é onde eu posso fazer uma pergunta, por exemplo. Então, eu vou usar aqui uma decisão. O que eu fiz aqui? Eu adocei a minha limonada, eu mexi a limonada, mas o açúcar
está ok? Sempre que eu for usar a caixinha, o losango, a decisão, ele tem que ter uma pergunta dentro, tá? Sempre tem que ter uma pergunta. Então eu tô perguntando aqui, depois que eu mexi, eu vou experimentar. O açúcar está ok? Se sim, aí tem uma saída por aqui, eu vou identificar que sim, então eu vou no retângulo, servir a limonada. Servir a limonada. Tá, se sim, eu sirvo a limonada. E se não, o que eu vou fazer? Então eu vou aqui colocar uma opção para o não, se não eu vou colocar mais açúcar. Mais açúcar. E aí eu vou experimentar de novo e eu vou voltar aqui. Então eu vou colocar mais açúcar e vou perguntar, açúcar ok? Se não, eu vou colocar açúcar até ficar no meu gosto e vou voltando aqui. A hora que ficar ok, eu vou servir a limonada. E depois de servir a limonada, então, significa que eu terminei o meu processo. Então aqui é o final. Então, veja que interessante, nós construímos um fluxograma usando ferramentas básicas, as simbologias básicas, e já vimos que dá para fazer de uma forma bem clara, de uma forma bem utilitária, um fluxograma de processo. E a sequência ficou então bem trabalhada para que a gente possa entender o processo, entender as figuras, entender as ferramentas, como utilizar. Tá conseguindo entender? Se você está conseguindo entender, deixa o seu like aqui para que a gente saiba que a explicação está ficando clara para você. Vamos repassar o fluxo então desde o começo? Então, como que eu faço a limonada caseira? Eu inicio apanhando os limões, cortando os limões na sequência. Depois de cortar, eu vou espremer os limões na jarra. Depois eu vou colocar água e depois eu vou colocar açúcar. Depois de colocar água ou açúcar, eu vou mexer a limonada e eu pergunto, depois de mexer, aí eu vou perguntar, então o açúcar está ok? Se está ok, eu digo aqui que sim, eu sirvo a limonada e finalizou o meu processo. E se não estiver ok? Esqueci de identificar aqui, ó, não. E se não estiver ok, eu vou colocar mais açúcar e vou perguntar de novo, está ok? Então, enquanto não estiver ok, eu vou colocando açúcar. A hora que estiver ok, eu sirvo a limonada e finalizo o meu processo. Então, é uma ferramenta simples e muito utilizada e ajuda demais a esclarecer os processos industriais, a sequência de processo, tudo aquilo que precisamos fazer. Então eu espero que você tenha gostado da ferramenta, que ela possa te ajudar no seu dia a dia, principalmente no seu trabalho, onde com certeza essa ferramenta já está inserida lá. Preste atenção nos documentos que você utiliza e não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo se ele te ajudou. Se você não é inscrito, você se inscrever aqui no canal para também ter acesso às novas ferramentas e ser avisado em primeira mão. E nos vemos na próxima aula com uma nova ferramenta da qualidade.